Bom, tem outro aqui que eu já comentei no canal, que é a respeito do Gustavo Alfaro. Acho que é isso a pronúncia dele, ou Alfaro. Acho que é Alfaro mesmo, porque não tem acento. Ele é técnico argentino também, 61 anos de idade. Eu trouxe aqui no vídeo quando o Pepa foi demitido, esse treinador, meio que por cima, né? Não comentei muito sobre ele, apenas bem rápido, mas é um nome que eu acho que seria muito bom mesmo. Até o portal e o blog da Raposa tá com o mesmo pensamento que eu. Quem acompanha as duas páginas deve pensar que eu que sou o ADM deles, né? Mas não é não. Ele faz um ótimo trabalho por lá também e falou tanto do Gustavo Alfaro e do Gabriel Milito, que eram dois nomes que eu já tinha deixado aqui em pauta para trazer para vocês, que eu acho que seria bom demais. O Gustavo Alfaro, então, ele que levou o Equador à Copa do Mundo, né? Ele não só comandou o Equador na Copa. Isso aí, tudo bem, pode acontecer. Só que ele conseguiu a classificação com o Equador, que fez uma ótima campanha ali da reta final, né? Das eliminatórias da América do Sul, deixando para trás equipes bem tradicionais, como por exemplo o Chile, a Colômbia também, né? Se não estiver enganado agora. E o Equador conseguiu, então, essa última vaga com essa classificação, e o Equador então na fase de grupos foi eliminado na Copa do Mundo, até que começa bem, né, vencendo o Catar, mas depois acaba, se não estiver enganado, perdendo para o Senegal e para a Holanda, né, acho que era esse aí o grupo, enfim. No Equador ele assume em 2021, 8 jogos, 2 vitórias, mas em 2022, que ele teve um histórico ali melhor, com 24 partidas, 9 vitórias, que foi suficiente, né, para ele levar a equipe do Equador a uma Copa do Mundo, algo realmente que merece os créditos. Anteriormente ele já tem um histórico muito grande, ele começa lá em 2001, 2002, em algumas equipes menores, por exemplo, do futebol argentino. O Atlético Rafaela passa ali pelo Arsenal de Sarandi, de 2006 a 2009, aí chama atenção, vai para o Rosário Central, Arábia Saudita, fica um bom tempo no Arsenal de Sarandi, faz um ótimo trabalho em 2018 e 2017. De 2017 até 2019 pelo Huracan, inclusive ele enfrenta o Cruzeiro naquela ocasião, pelo Huracan, naquele início do ano, né, quando o Cruzeiro enfrentou o Huracan, se não tiver enganado, ficou 1 a 0 para o Cruzeiro lá em Buenos Aires, com gol do Rodriguinho, foi isso então. E logo depois, por conta do bom trabalho que ele vinha fazendo pelo Huracan, levando a equipe a Libertadores da América, ele foi comandar o Boca Juniors. 2019, quando ele assume a equipe, teve um bom ano, com 34 jogos e 19 vitórias, mas no início de 2020 acabou caindo um pouco de desempenho, no qual disputou 16 jogos e 8 vitórias, longe de ser um aproveitamento ruim pelo Boca Juniors. Se você for olhar os números pelo Boca Juniors na última temporada, que ele comandou um time, né, de verdade, não seleção, ele teve um aproveitamento superior a 60% dos pontos. Não é ruim, só que a pressão em cima dele lá no Boca era muito alta, e logo depois também veio pandemia e tudo mais, e ele assumiu a seleção do Equador. Então é um técnico que vem crescendo na carreira, bons trabalhos então no Equador, levando a equipe à Copa do Mundo, no Boca Juniors recentemente e no Huracan, que realmente conseguiu fazer a equipe, se não tiver enganado, eles ganharam uma Copa e foi para Libertadores, né? Fora isso, também já teve boa passagem pelo Tigre, pelo Arsenal de Sarandi, pelo Ginásia. Então é um cara aí inquestionável, acho um ótimo nome. Esse pelo menos mais experiente. Obviamente, se chegar um técnico estrangeiro vai demorar para ter uma adaptação ao futebol brasileiro, isso é natural, mas pelo menos ele já tem 61 anos de idade, já comandou equipes gigantes do futebol mundial, como por exemplo o próprio Boca Juniors, e talvez sentiria menos a pressão do que se trouxesse um técnico que está começando agora, né, a sua carreira. Não que o Gabriel Milito não entenda, né, de pressão, mas pelo menos na área de técnico eu preferiria o Gustavo Alfaro, meu xará. Quero saber se você já tinha ouvido falar a respeito desse nome ou não. Lembrando que até agora que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro não anunciou seu novo técnico. Quinta-feira, 31 de agosto, às 11h24. Vou até entrar aqui no perfil do Cruzeiro novamente, que é sempre bom, né? Não tem nada aqui ainda. E enfim, o Cruzeiro não anunciou nenhum novo técnico. E o Cruzeiro também, desses nomes aqui, não foi especulado, tá? Apenas apareceu ali uma vez ou outra, como em alguns portais, mas oficialmente mesmo, o Cruzeiro não consultou o staff desses dois técnicos até o momento. Antes de darmos sequência no vídeo, tem um recado aqui, ó, do Alex Dicas VIPs, novo patrocinador aqui do canal, onde por lá você vai ter todos os dias, né, análise e sinais, tanto assim de jogos, placares exatos, escanteios, cartões amarelos, que você pode lucrar bastante. Até mostrei aqui para vocês, né, lá no grupo VIP, ontem um resultado bem interessante, de 9 eles acertaram 6, né, resultados com uma excelente cotação. Então você vai ter acesso ao grupo no WhatsApp, também tem opções no Telegram, e eu vou deixar aqui o link então para vocês do Instagram deles, que você pode ir lá na página oficial, né, e clicar no Linktree, onde vai ter vários outros links para você acessar
não só o grupo no WhatsApp, o plano VIP, o plano gratuito e que pode, inclusive, né, ter esse retorno bem interessante com resultados que eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição. Por lá também você pode fazer suas apostas, tanto pela Lendasbet, que você pode apostar, então é uma banca aí que te oferece, né, as melhores dicas de apostas e também a casa aí para você começar a apostar. O link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário. Bom, e para terminar aqui, teve um nome que até junto lá com o Camarote Esportivo, meu amigo que tem um ótimo canal aqui, o Renato, no YouTube, falamos sobre o Galhardo, né, que vive uma fase excelente quando estava ainda na equipe do River Plate, mas que esse é completamente inviável, tá? Mesmo sendo o melhor nome no mercado, sempre quando algum clube grande do Brasil fica sem um treinador, ele é o especulado, mas só para você ter uma ideia, a pedida que ele fez a alguns clubes, por exemplo, o Flamengo, tá? Seria na casa de 5 milhões de reais. Então, só de questão financeira dele, já é quase mais de 70% da folha do Cruzeiro. Então, é impossível de imaginar. Fora que até o Flamengo, que daria condições dele ganhar tudo aqui pela América do Sul, não foi um não. Ele não falou não quero ir para o Flamengo, mas coloca a pedida lá no alto, que é uma forma, vamos colocar assim, né, gentil de você dizer não, porque o time não vai pagar $1 milhão por mês para o treinador, que aguarda então alguns meses alguma proposta de um time relevante do futebol europeu. Certamente já deve ter aparecido bons clubes, só que ele espera proposta do primeiro escalão realmente, né? Então é algo que pode sim acontecer, foi especulado também recentemente no Barcelona, mas não acho que ele deva ir pelo menos nesse primeiro momento, mas sem dúvidas é um ótimo nome, o melhor disponível no mercado. Diria que se fosse até o melhor nome disponível no mercado mundial, não seria loucura de dizer, quem dirá então para o futebol sul-americano, né? Mas esse completamente fora da curva. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desses outros nomes, o Milito, o Alfaro, quem que você escolheria para o Cruzeiro, e deixe também sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar então sobre o Marcelo Galhardo, técnico argentino que alguns de vocês me perguntaram também, 47 anos, esse aqui é sensacional, tá? Esse aqui se chegasse, eu acho que eu nem acreditaria, ele ia pintar o cabelo de azul e tudo mais, porque é impossível realmente, a mesma coisa que você falar do Ancelotti vir treinar o Cruzeiro, porque ele está muito valorizado no mercado sul-americano e no futebol europeu. Apareceram várias propostas de times ali do escalão do segundo prateleira, do futebol europeu, que são times relevantes, não são esses times exatamente, mas nessa categoria, tipo assim, Sevilha, Aston Villa, vamos colocar ali na Itália, uma Atalanta, por exemplo, uma fase boa, sabe? Essas propostas assim apareceram para o treinador, que fica ainda aguardando uma proposta melhor. Ele tinha o interesse de ir para o Barcelona, né? Que já teve conversas com ele no ano passado, que ele não trabalhou ainda em 2023 e, no caso, ele gostaria de assumir o time e ter responsabilidade total. Por exemplo, ele ser o cara que vai gerenciar nas contratações, ter autonomia nas categorias de base, é um cara que gostaria então de total autoridade. Que é aquela coisa, né? Os times no Brasil que tem presidente e tudo mais, diretoria, aquela modo bem 1960, não vai querer um treinador mandando e desmandando em tudo, né? Então os caras têm mais medo do Marcelo Galhardo, que na minha opinião é o melhor técnico hoje, livre no mercado, do que, por exemplo, pensar que esse cara vai resolver os problemas do seu time. Fica mais medo de perder o poder, né? E o Marcelo Galhardo não deve vir trabalhar no futebol brasileiro, tá? Porque no River Plate ele já tinha um salário gigante. Se não tiver enganado, era mais de 2 milhões de reais por mês. E olha que o River Plate, a Argentina, né, tava lá esse ano uma crise ferrenha. Tudo bem que o River Plate é fora da curva, tem um faturamento gigante, mas mesmo com um salário gigante, ganhando tudo, acabou saindo porque ele gostaria de assumir um time no futebol europeu, algo que ainda não aconteceu, né? No River Plate, na última temporada, 54 jogos, 31 vitórias, estava na equipe desde 2014, enfrentou o Cruzeiro algumas vezes, né? Melhor nem lembrar, para falar bem a verdade, mas teve um trabalho sensacional, então, o Marcelo Galhardo como técnico do River, e eu acho que já está pronto aí realmente para assumir um time não do primeiro escalão do futebol brasileiro, que seria o Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro nem daria chances para ele disputar Libertadores já de cara. Mas nos próximos meses aí, sinceramente, não ficaria surpreso se ele fosse anunciado por um clube gigante do futebol europeu. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o novo técnico do Cruzeiro, que tem algumas atualizações importantes. Inclusive, nesse momento, pode ser que ele já esteja, na Toca da Raposa, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Além disso, sobre o técnico Pepa, que não tinha uma boa relação com o Pedro Lourenço nesses últimos meses, principalmente por conta da sequência de resultados ruins. Um dos donos do Cruzeiro era fortemente contra a manutenção do treinador. Além disso, tem também sobre atualizações. O Cruzeiro procurou o Antônio Oliveira, atualmente do Cuiabá, e o Barbieri, Rogério Ceni. Enfim, quero comentar aqui algumas das opções nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal.
Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a sua ajuda para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante a gente chegar aqui a esse objetivo. Eu quero começar falando primeiramente dessa matéria aqui, ó, lá do Thiago Matar da Rádio Itatiaia, onde ele trouxe a informação de que o Pepa e o Pedro Lourenço não vinham tendo uma boa relação, muito por conta do empresário estar insatisfeito, né, dos resultados, e ele era um dos que eram contra a manutenção do técnico, onde no caso a ausência de bons resultados, né, e intensificou as dificuldades e problemas de administração do vestiário. E, inclusive, um dos insatisfeitos com o trabalho era o Pedro Lourenço, que além de patrocinador nos últimos anos, né, ele virou então nos últimos meses dono do Cruzeiro. Ele tem 20% das ações da SAF e era um dos fortes lados, né, que vinha tentando a demissão também do técnico Pepa, que acabou então acontecendo, na minha opinião, até mais cedo do que eu esperava, porque eu pensei que o Cruzeiro iria dar mais uma chance contra o Red Bull Bragantino, e aí eu já ficaria com o pé atrás, porque claramente o clima já estava desandando e o Pedro Lourenço já era um dos que observava isso de fora e não gostaria da permanência, né, então, do treinador. Bom, além disso, eu vou deixar também essa matéria do Globo Esporte, créditos lá para o blog da Raposa, onde diz o seguinte: a busca do Cruzeiro é para um técnico que se adeque ao perfil de jogo traçado pela SAF do Cruzeiro, sem abdicar do modelo de jogo desejado, mas que consiga reanimar o grupo rapidamente a voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Então, até além disso, né, trouxe também essa matéria de que o entendimento é de que nomes estrangeiros hoje estejam mais qualificados, mas que não estão descartados, por exemplo, a chegada de um treinador, no caso brasileiro, né? Tem algumas opções que eu quero comentar aqui também com vocês, só para dar nessa pequena um pequeno geral do que vinha sendo comentado aí nas últimas horas. Bom, então quero falar aqui sobre um dos primeiros que foram especulados, que é a respeito do Maurício Barbieri, tá? Até fiquei um pé atrás em relação a esse nome, confesso para vocês, porque ele estava por último no Vasco, onde não conseguiu fazer um bom trabalho, tá? O técnico que é bem jovem, tem aí para você ter uma ideia, atualmente 42 anos de idade, então bem novo mesmo, e nesse ano pelo Vasco somou então 24 jogos com apenas 9 vitórias, um número realmente bem baixo, e o técnico que no ano passado já vinha, né, de um desempenho que oscilava pelo Red Bull Bragantino, onde não tem nada a questionar do trabalho dele de 2020 e também de 2021. Só para você ter uma ideia, ele levou o Red Bull Bragantino na final da Copa Sul-Americana, que perdeu para o Atlético Paranaense, então ele poderia ter sido campeão da Sul-Americana, e além disso, né, levou a equipe do Red Bull para uma Libertadores. Então é inquestionável o trabalho do Barbieri lá na equipe do Red Bull, onde ele assume em 2020, fez um ótimo trabalho naquele período, 33 jogos e 12 vitórias, e 2021 então 68 jogos com 31 triunfos, e no ano passado é demitido ali meio que na metade pro final do ano, sabe? Onde já havia disputado 59 jogos com 20 vitórias, mas longe de ter um desempenho terrível, porque o Red Bull começou a cair bastante de desempenho e achou-se necessário essa troca depois de quase 2 anos, né, de trabalho lá no Red Bull. Enfim, ele que surge aí, que ficou mais conhecido principalmente no Flamengo, lá em 2018, onde não teve um trabalho tão ruim não, viu, pelo Flamengo em 2018, 37 jogos com 18 vitórias, teve um aproveitamento na época de mais de 53% dos pontos, depois passa pelo Goiás com um desempenho razoável, começa muito bem, mas muitos altos e baixos. Se você olha os números dele pelo Goiás mesmo, não foram ruins. 20 jogos ele venceu 14, né? Um aproveitamento aí altíssimo. Passa também no América, uma passagem rápida no final de 2019. Pelo CSA também muito curta a passagem em 2020, antes de assumir o Red Bull Bragantino. Enfim, acho um técnico nesse perfil de SAF ideal, porque se você for olhar um cara que já trabalhou na SAF do Red Bull, onde foi muito bem avaliado, no Flamengo naquela época quando ele era muito mais o interino, né, do que qualquer outra coisa, e agora por último no Vasco. É aquela coisa, eu não acho que é um nome bom para você trazer agora, sabe? Porque o Cruzeiro, na minha opinião, precisa de um cara que pelo menos entenda um pouco mais de futebol brasileiro e de uma certa experiência, porque se é Ramon agora, a chance de ser rebaixado é muito alta, tá? Porque é uma distância muito curta da zona. Eu acho que o Barbieri não é um nome terrível, só que é bom se você for trazer no início do ano. No início do ano, Campeonato Estadual, aí sim um bom projeto. Mas se for para trazer no início do próximo ano, na minha opinião, tem nomes muito melhores do que do Barbieri. Quero saber se você concorda comigo ou não, pode deixar aqui embaixo no espaço para comentários.